Olá! O objetivo desta videoaula é construirmos uma calculadora usando a API Swing do Java. Este exemplo é muito bom porque ele é um exemplo completo. Nós vamos mexer tanto com containers, como por exemplo o JFrame, para constituir a janela da nossa calculadora. Vamos mexer também com componentes como painéis, como botões, caixas de texto, para disponibilizar a interação do usuário com a calculadora, e também vamos trabalhar com tratamento de eventos. Então, vamos ter que programar o que vai acontecer quando determinados botões da calculadora forem apertados. Inicialmente, então, vamos dar uma olhada como ficará a calculadora no final. E por que eu quero mostrar isso primeiro? Porque, na verdade, nós temos que, quando nós vamos criar uma interface gráfica, nós temos que esquematizar como que será toda a composição da interface. Então, como será a divisão dos painéis, aonde ficará cada componente dentro da interface e assim por diante. Então, como eu já tenho essa calculadora pronta, eu vou mostrar para vocês a imagem de como ela ficará no final, para nós estudarmos como que a interface gráfica será composta. E a partir daí, nós vamos começar a implementação. Então, a calculadora é esta. Perceba que ela é bastante simples. Ela é composta por uma janela, certo? É um frame que representa a janela calculadora. Temos aqui em cima uma caixa de texto. Essa caixa de texto é onde são colocados os valores. Então, conforme você vai digitando os números aqui, usando os botões, esses números vão aparecendo aqui em cima. Quando você executa uma operação, o resultado também aparece aqui em cima, como se fosse uma calculadora normal dessas que vocês estão acostumados a mexer na prática. Além desses botões numéricos, nós temos aqui do lado direito os botões de operação. Então, temos as operações básicas aqui: mais, menos, vezes, dividir, o igual, para obter o resultado, e o C, que é o C de clear, que é para fazer a limpeza da calculadora para que a gente possa realizar outras operações. Então, o funcionamento dela é bastante simples. Funciona exatamente como uma calculadora normal, dessas que existem aí no mundo real. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? Perceba que eu tenho uma composição, certo, de componentes aqui, e isso nós temos que entender para que a gente possa programar adequadamente os Layout Managers. Observe então como que funciona. Primeiro, enxergue que eu tenho aqui dois painéis. Os painéis nada mais são do que componentes que agrupam outros componentes. Então, eu tenho um painel superior, que é composto apenas pela caixa de texto, que é onde vai o número digitado. Então, é onde estou passando o mouse aqui agora. Este é o painel superior. E eu tenho também um painel inferior, que é o painel onde vão os dígitos e as operações. Então, essa é a primeira divisão que você tem que enxergar. Eu tenho um painel superior com a caixa de texto e um painel inferior onde estão todos esses botões. Certo. Agora perceba que, se nós pegarmos esse painel de baixo apenas, ele possui também duas divisões. Que divisões são essas? Eu tenho aqui na esquerda, o painel correspondente aos números, e eu tenho na direita um outro painel que corresponde às operações, certo? Então, nesse painel inferior eu tenho duas divisões. E dentro de cada um desses painéis, eu tenho, se você perceber, um layout de grade. Então, nesse painel da esquerda, por exemplo, eu tenho uma grade de 4 linhas por 3 colunas. E nesse painel da direita, eu tenho uma grade de 3 linhas por 2 colunas. Então, é isso que nós temos que entender para que a gente possa implementar adequadamente todos esses painéis, e colocar os componentes dentro deles de acordo com o que está aqui nessa figura.
Então vamos voltar agora para o código e vamos começar a implementação. E por onde normalmente a gente começa a implementação? Normalmente a gente começa pelo frame, que é a janela principal da calculadora. Então, eu já tenho aqui um projeto calculadora, vou criar aqui uma nova classe. E eu vou chamar a classe do frame de Calc. Certo? Essa vai ser a nossa classe principal. Se Calc vai ser um frame, eu posso estender, então, de JFrame. Aqui está. Né? E declaro aqui um construtor. Vou criar aqui também um método main, que vai ser o ponto inicial de execução da nossa aplicação. Vou pedir para esse método lançar as exceções para fora, porque não estou interessado em tratá-las neste momento. Tudo que o método main faz é construir a calculadora. O resto, o construtor da calculadora se encarrega de fazer, ok? Bom, então, também vou lançar a exceção para fora aqui. Vamos começar então a implementar este construtor da calculadora. Bom, a primeira coisa é dar um título para a janela, né? Eu posso chamar o setTitle ou então eu posso chamar o construtor da classe JFrame que recebe uma string que já seta o título para a gente. Então eu vou fazer isso. Eu vou usar o super passando calculadora. O super invoca o construtor da superclasse, né? No caso, o construtor que recebe uma string. E esse construtor, ele seta o título da janela como sendo o texto que nós passamos como parâmetro. Segunda coisa que nós vamos fazer agora é definir o look and feel da nossa aplicação, né? Nós queremos que ela fique com cara de uma aplicação gráfica Windows, certo? Então vamos setar o look and feel para Windows. Eu faço isso através da classe UI Manager, que tem um método estático chamado setLookAndFeel. E eu devo passar como parâmetro o nome da classe do Look and Feel. Eu vou usar a classe Windows Look and Feel, certo? Que é esta aqui, ó, que está no pacote com.sum Java Swing Plaf Windows. Então, com.sum Java Swing Plaf Windows Look and Feel. Certo? Esse é o nome da classe, então, de Look and Feel. O que mais que nós precisamos fazer no frame? Bom, eu preciso dizer para o Java que quando eu fechar a janela do frame, o programa Java deve terminar. Então, eu chamo um setDefaultCloseOperation, passando como parâmetro um jFrame.exitOnClose. Isso vai fazer com que, se eu apertar o Alt F4 ou o X da janela, a minha aplicação, né, termine. Outro método que eu vou chamar é o setSize, que diz qual vai ser o tamanho da janela. Então, largura 350, altura 350. Certo? Vai ser basicamente uma janela quadrada. E a localização? A localização na janela, né, dentro do monitor, eu defino através do setLocation. 400 em X e 200 em Y. Isto é, a partir do ponto superior esquerdo da sua tela, 400 pixels em X, né, no eixo X, na horizontal, e 200 pixels na vertical. Bom, vou fazer aqui já um setVisibleTrue, né? É este método que faz com que a janela realmente apareça. Nós já temos aqui um esqueleto básico de uma janela, né? Ainda sem nada dentro, mas já podemos ver como está ficando. Vamos executar esse código então e ver o que acontece. Mandei executar. Aqui está, né? Então eu já tenho a minha janela da calculadora, pelo menos esse esqueleto externo aí do frame montado, né? A partir de agora eu tenho que começar a trabalhar com o layout interno da janela, né? Então definir como vão ser os painéis, né? Como que as coisas vão estar organizadas, né? Definir layout manager e assim por diante. Então vamos fechar aqui a janela e vamos continuar a nossa programação. Antes de programar aqui a questão dos layouts, né? Vamos relembrar novamente a figura. Então, voltando aqui na figura,
Então perceba que o frame ele tem uma divisão de um painel em cima, né, e um painel embaixo, certo? Essa divisão, né, eu posso, para fazer esse tipo de arrumação na janela, eu posso usar o Layout Manager Border Layout, né, que é o Layout Manager que eu uso, onde eu posso colocar os componentes em 5 regiões, né, região norte, sul, leste, oeste ou central. Então, é este tipo de Layout Manager que eu vou usar no meu frame, certo? Eu vou usar um Border Layout. O que vai no painel de cima? No painel de cima vai na parte de cima do Layout Manager, né? Vai um painel que seria um painel com a caixa de texto, né? E na parte de baixo vai este outro painel que é composto na verdade por 2 painéis, né? Um na esquerda e um na direita. Então vamos começar, né, com a construção primeiro desse painel de cima, certo? Que é o painel que vai ser colocado na posição norte da nossa janela. Então eu vou criar aqui uma nova classe, New Class, e vou chamar de Text Panel. Vamos lá, vamos criar um construtor aqui, Text Panel. Como esse painel, na verdade eu estou criando essa classe para ser um painel, né? Eu posso fazer com que ela estenda JPanel, ok? Então, basta que eu faça isso e eu vou poder colocar esse Text Panel como se fosse um painel no meu JFrame, certo? O que esse painel superior tem, né? Então, voltando aqui na figura, na verdade ele é bastante simples, ele tem apenas uma caixa de texto no centro, né? E mais nada. Então, qual Layout Manager eu posso usar? Na verdade, eu posso usar aqui o Flow Layout, que é o mais simples, né? Que é aquele que os componentes vão sendo colocados lado a lado, né? Conforme eu vou pedindo para eles serem inseridos, né, dentro do painel. Como eu só vou ter um componente, eu adiciono esse componente unicamente no painel. Então, vamos setar aqui Set Layout New Flow Layout. Certo? Então, o Flow Layout é quem vai editar, né, a colocação dos componentes nesse painel. Certo, agora o que eu tenho? Na verdade, eu preciso de uma caixa de texto, né? Eu vou criar, então, essa caixa de texto como um atributo, private JText Field, que vai se chamar aqui txt number. Vai ser o nome da caixa de texto. Então, agora eu vou instanciar aqui o objeto, new text field, e vou passar aqui um tamanho. Então, a caixa de texto vai ter tamanho 15. Como eu quero que os números sejam alinhados à direita da caixa de texto para ficar mais parecido com uma calculadora, né, normal dessas reais, eu vou chamar o método setHorizontalAlignment e dizer aqui que eu quero alinhar à direita, ok? Outra coisa que eu vou fazer é desabilitar a edição, né? Então eu vou chamar setEnabledFalse. Por que desabilitar? Para evitar que o usuário digite na caixa de texto. Na verdade, ele vai apenas usar os botões para colocar, né, o texto lá dentro. Ele diretamente não vai alterar a caixa de texto. Tendo então a caixa de texto, eu adiciono ela, né, no painel. Então, nesse mesmo painel que eu estou, eu adiciono o txt number. Ok? Então, aqui está o painel. Vou criar aqui também um método getter para txt_number, né? Por quê? Porque eu vou precisar dessa caixa de texto fora desse painel, né? Eu vou precisar passar ela como parâmetro para outros painéis para que eles alterem o texto da caixa de texto. Então, botão direito, generate getter and setter. E só vou gerar o get txt number, ok? Então, aqui está.
Com isso, então, o meu painel de texto está terminado. Vamos voltar agora, então, aqui a nossa calculadora, né, o nosso frame principal. O que eu preciso fazer agora? Bom, eu preciso adicionar esse painel, né, esse text panel, na porção superior, né, do Layout Manager do frame. Então, como o Layout Manager aqui a gente definiu ele como sendo border layout, né? Na verdade, a gente ainda não colocou o código que define isso, mas já vimos que, na verdade, nós temos a divisão entre regiões, então nós vamos usar o border layout, né? E na posição norte do border layout, nós vamos adicionar o painel que nós acabamos de criar. Então, primeiro, set layout manager, né? Set layout, new border layout. E agora, a partir desse border layout criado, a gente pode adicionar o painel. Então, primeiro vamos criar uma instância, né? Text panel igual a new text panel. E vou adicionar esse text panel no frame. Importante, como eu estou trabalhando com um border layout, eu tenho que dizer aonde eu vou inserir. Então, eu vou inserir em border layout.north o meu text panel. Então, aqui está. Eu já tenho o meu painel adicionado em cima. Vamos ver se funcionou? Vamos executar o código. Então, perceba que eu já tenho a criação do painel superior, né, da calculadora aqui, exatamente na parte onde vai ser colocado o texto, né, que são os números, na verdade, que o usuário vai digitando depois. Então, esse painel superior já está feito. Vamos pensar agora no painel inferior, né? Então, voltando à figura, o painel inferior, na verdade, é composto por dois painéis, né? Um na esquerda com os números e um na direita com as operações. Então, como que a gente vai fazer isso na prática, né? Porque se a gente for adicionar, né, na parte de baixo, né, do nosso border layout um componente, na verdade, a gente só pode adicionar apenas um componente, né? Então, a gente não pode adicionar dois painéis como nós estamos, né, vendo aqui. Então, na verdade, o que a gente faz é adicionar um painel na parte de baixo, né, na parte south do border layout, e dentro desse painel a gente cria dois painéis, aí um na esquerda e um na direita, né? Então, fazendo esse jogo de composição de painéis é que nós conseguimos chegar no resultado final. Então, primeiro vamos criar esse painel inferior, né? Vamos voltar aqui no código, então. E para criar esse painel inferior, eu vou chamar ele de Digits Panel, certo? Então, eu vou criar aqui um JPanel Digits Panel igual a new JPanel. Como eu vou ter que dividir esse painel, né, em esquerda e direita, eu vou setar o layout dele também como border layout. Então, digitspanel.setLayout new border layout. Certo? Então, esse Digits Panel eu vou adicioná-lo embaixo, né? Se eu adicionei em cima, aqui na parte norte, eu vou até descer isso aqui, vou passar para baixo, para ficar mais claro. Se eu adicionei na parte norte o Text Panel, eu vou adicionar na parte Center o Digits Panel. Por que no Center, né? Porque o centro é uma área maior, né? Então, como na verdade a maior parte da minha calculadora vai ficar ali, né, concentrada no centro, né, da minha janela, então eu posso adicionar no centro, né, em vez de adicionar na parte de baixo, que seria o South. Certo, mas aqui ainda não terminou, né? Por quê? Porque ok, eu já adicionei, eu criei uma instância de Digits Panel, disse que era border layout e adicionei na parte, né, central ali do meu
do meu frame. Certo, só que esse Digits Panel, na verdade, agora ele tem um painel na esquerda, né, e um na direita. Então, esses painéis, né, dentro deles, o que que tem? Na verdade, eles têm um layout de grade, né, onde dentro deles vai ter botões. Então, eu posso agora começar a pensar em criar esses dois painéis, o da esquerda e o da direita. Então, vamos criar essas classes. Botão direito, New Class. A primeira delas que eu vou criar vai ser o Numbers Panel. Como é um painel, estende de JPanel, certo? E vou criar aqui uma outra classe chamada Operations Panel, que vai ser o painel das operações, né? Mais, menos, vezes, dividir, igual e o clear. Então, esse aqui também é Extends JPanel. Um construtor aqui, né? E aqui também o construtor. Certo? Agora vamos imaginar o seguinte, né? Esses painéis eles serão compostos por botões. E conforme os usuários forem pressionando esses botões, isso vai refletir no que está escrito na caixa de texto, né? Daquele painel superior que nós havíamos definido anteriormente. Então eu preciso ter uma referência da caixa de texto nesse painel. Então eu vou fazer isso passando através do construtor. De que forma? Eu vou declarar aqui então um private j text field txt number txt text, certo? Que vai ser o texto lá da caixa. E vou passar como parâmetro para o construtor esse txt text. E aí eu simplesmente atribuo, certo? Mesma coisa eu faço aqui, eu vou copiar esse texto, venho aqui, vou fazer aqui, né? Aqui a mesma coisa, jTextField, txt text, this.txt_text igual a txt text. Então eu obrigo na hora que eu for construir o objeto que uma instância desse TextField seja passado como parâmetro para os dois painéis, né? Porque depois os meus métodos que vão tratar os eventos de clique no botão podem acessar essa caixa de texto e fazer alteração no texto da caixa, né? Então, criadas as classes, voltamos aqui agora então para a nossa calculadora, né? Então eu estou no Digits Panel. Então do lado esquerdo, né, eu vou fazer os botões de números e do lado direito as operações, né? Então, Digits Panel.add local border layout.center, né? Porque no centro, bom, de novo, né? O centro é a maior parte, né, do border layout. Então, na verdade, ela ocupa a maior parte da janela do meio, né? Como eu quero que os botões de números sejam realmente o destaque, né? Apareçam no meio da janela, né? Grandes. Então eu posso usar colocá-los no centro ao invés de colocá-los na esquerda, que seria o west, ok? Então aqui agora eu coloco o painel. Qual painel? New Numbers Panel. E aí eu tenho que passar o text field. De onde é que eu obtenho uma referência a esse text field? Bom, textpanel.getTXTNumber. Então eu obtenho uma referência através do getter que a gente definiu lá no TextPanel, né? Ele retorna então esse componente e a gente passa esse componente como parâmetro para o painel de números, certo? Então já está pronto o painel da esquerda. Agora vamos para o painel da direita. Digits panel.add e agora vou adicionar na parte lateral direita, que seria a parte east, né, de leste, new operations panel, e de novo eu passo a referência, né, a caixa de texto para o painel também da direita. Certo? Se eu for executar esse código aqui, na verdade você não vai enxergar ainda os painéis, por quê? Porque na verdade dentro dos painéis não definimos nada ainda, né? Então, agora o que nós temos que fazer é implementar o Numbers Panel e o Operations Panel.
mas é importante que agora você perceba que, do ponto de vista do frame, o código terminou, né? Já está tudo definido. O que está faltando agora é simplesmente colocar esses botões em grade aqui, né, no painel da esquerda, e esses outros botões em grade no painel da direita. Vamos fazer isso então. Então, voltando aqui ao nosso código, vamos abrir primeiramente o Numbers Panel. O Numbers Panel, né, nada mais é do que um painel que vai ter um layout de grade, né? Por que de grade? Perceba que isso aqui é uma grade, né? Então, aqui está o painel, é uma grade de 4 linhas por 3 colunas com os números, né? E claro que além disso também nós temos que tratar o evento dos cliques nos botões, né? Mas vamos por partes. Vamos começar então com a definição do layout desse painel. Como os componentes, né, esses botões no caso, vão estar organizados. Aqui é muito claro que eles estarão em forma de grade, né? Então vamos definir isso no nosso painel de números. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é chamar então o setLayout, para dizer que agora eu vou usar um grid layout. E no grid layout eu posso dizer qual é o número de linhas, no caso 4, e o número de colunas que eu vou ter. Certo? Bom, a partir de agora, eu simplesmente vou adicionando os botões e automaticamente o Swing vai organizando eles em forma de grade, né? Então vai começar a preencher a grade do canto superior esquerdo, né? E vai indo para a direita, assim que terminar a linha, vai para a linha de baixo e começa de novo, certo? Então, vamos começar a definir os botões agora. JButton, btn1, igual a new JButton. Certo? Então, eu estou criando um componente que é um botão e vou colocar aqui qual é a label do componente, o que vai aparecer, né, como texto no botão. No caso, estou criando o número 1. Certo? Então, adiciono aqui o botão 1. Então, eu vou fazer isso para todos, tá? Mas antes, vamos só pensar numa outra coisa. Quando esses botões forem apertados, nós temos que tratar o evento, né, do botão. E lembre-se que em Swing, a arquitetura de eventos, né, do Swing é baseada em listeners, né? Então, eu tenho códigos que ficam ouvindo, né, ouvindo eventos num determinado componente, e assim que aquele evento acontece, o próprio Swing chama o método, né, que vai executar o que a gente precisa. Então, no caso do botão, a gente precisa adicionar um Action Listener, né? Um Action Listener é um objeto que fica de olho no botão, esperando algum clique. Ao invés de criarmos uma classe, né, para ser o Action Listener, a gente pode fazer com que essa própria classe Numbers Panel faça o tratamento do evento, certo? Então, essa é uma abordagem também que às vezes é bastante comum em Swing. Para fazer isso, basta que eu peça para a classe implementar Action Listener, certo? E ao fazer isso, eu sou obrigado a implementar um método, né, que é o ActionPerformed. Então, se eu colocar o botão aqui, né, o cursor aqui, vocês vão ver que está faltando a implementação do método ActionPerformed. Então, eu vou apertar aqui o Ctrl 1, certo? E escolher Add Unimplemented Methods, certo? Perceba então que o método vai aparecer aqui embaixo, certo? Então, todo o código agora de tratamento de eventos de botão, eu posso delegar ao próprio objeto, né, do painel. Isso é legal porque eu mantenho o tratamento dos botões do painel dentro do código do painel e não saio espalhando isso, né, para outros lugares. Então, quem vai ser o Action Listener, né? Vai ser o próprio objeto, isto é, o this. Certo? Então, eu estou adicionando este próprio objeto como alguém que está escutando eventos em botão 1. Certo? Então, o objeto do painel aqui, ele é um listener do botão. Bom, já fiz para o botão 1, agora eu tenho que fazer para os outros, né? Então, basicamente agora o que eu tenho que fazer é Ctrl C, Ctrl V. Vamos por partes aqui. Então btn1, btn2, 2, 2, 2. 3.
4, o 5, o 6, faltou aqui o 6 também, o 6, o 7, o 8, e o 9. Vamos só até o 9 por enquanto para ver como é que fica, né? Então, fiz o salvamento aqui, vamos executar o código. Perceba que agora a nossa calculadora começou a ganhar forma, né? Nós temos já temos aqui os botões, né, definidos, né? Eles podem inclusive ser clicados. Obviamente que se você clicar, o Swing está chamando o método ActionPerformed, mas como esse método não está implementado, não está acontecendo nada, certo? Então, né, aqui você conseguiu ver que eu realmente estou colocando as coisas em forma de grade, né? Então basta que eu vá adicionando e o próprio Layout Manager organiza os componentes para você. Certo, mas vamos pensar agora na última linha, né? Como é que funciona a última linha? Vamos ver a figura. Eu tenho aqui então o 0 no meio, e do lado esquerdo e do lado direito eu tenho, né, botões sem função, né? Mas eles estão ali para preencher a grade. Então é isso que nós vamos implementar. Vamos criar dois botões vazios que estão desabilitados. Por que desabilitados? Para evitar que o usuário clique neles, né? Então a gente não quer que isso aqui pareça realmente um botão, né? Então a gente desabilita e coloca o 0 na grade. Então vamos fazer isso agora. Voltando aqui ao nosso código, né? Vamos fechar aqui o botão. O primeiro componente então da última linha vai ser um botão vazio. Então eu vou criar aqui um JButton btn empty1 igual a new JButton. Não vou passar nenhuma label, né? Porque o botão não vai ter nenhum texto. E eu simplesmente agora seto esse botão como enabled false, isto é, desabilitado. E adiciono o btn empty1. O próximo daí, depois desse, é o 0, né? Então vamos aqui, de novo no Ctrl+C, Ctrl+V. Adicionei o botão 0. E, no final, mais um botão vazio. Então vou criar aqui esse botão vazio 2. Se eu executar agora o código, perceba que agora eu tenho um comportamento bem semelhante, né, ao que eu tinha lá na minha figura, né? Eu tenho agora os botões todos eles bem definidos, certo? Com isso, então, nós terminamos a implementação do painel de números, né? Pelo menos em termos de layout, né? Ainda está faltando, obviamente, implementar as ações, né? O que vai acontecer quando o usuário clicar no botão do número, né, correspondente. Mas isso nós vamos fazer daqui a pouco. Vamos começar agora a implementar o layout, então, do Operations Panel, que vai ser aquele painel da direita que vai conter as operações, né? Então, vamos começar, né? Se nós formos ver o desenho, vocês vão perceber que também aqui o painel é uma grade, né? Uma grade de 3 linhas por 2 colunas, né? Com algumas operações aqui. Então, o Layout Manager, né? Set Layout, vai ser um Grid Layout. E esse Grid Layout, na verdade, é de 3 por 2, ok? Certo. Agora eu preciso começar a criar os botões, né? E aqui eu vou definir os botões como atributos, tá? Porque, na verdade, eu vou precisar depois, no método que vai fazer o teste dos eventos, verificar qual botão foi apertado, né? Então, eu preciso declarar aqui como atributos. Então, JButton, btn add. Então, eu vou criar aqui 6 botões. Um é o add, outro é o sub, outro é o multi, outro é o div,
outro é o EQ, né, de equals, que é o igual, e outro é o clear. Certo? Então já tenho os atributos. Posso agora criar os objetos dos botões. Então btn add igual a new jbutton. E agora eu passo aqui mais, né? De novo, vou utilizar aquela técnica de fazer o tratamento dos eventos na própria classe. Então eu vou implementar Action Listener. Venho aqui, Ctrl 1, Add an Implemented Method, né? Então aqui está o Action Performed. Vou apagar esse to do aqui, né? btn add action listener this, né? Então o meu próprio objeto é quem vai tratar o evento do clique do botão. E btn add btn add, né? Estou adicionando o botão no painel. Então essa mesma lógica funciona para todas as operações. Então mais, o menos, o vezes, o dividir, o igual e o clear. Então mais, menos, vezes, dividir, igual e C, de clear. Sub, multiplicação. Muito cuidado quando você faz Ctrl C, Ctrl V, para ter certeza de que você substituiu tudo que você deveria ter substituído. Clear, clear. Certo? Então aqui está o painel. Vamos executar para ver como é que ficou. Então, executando, perceba que agora eu já tenho, né, uma calculadora já com a cara do desenho que eu havia mostrado anteriormente, né? Então o layout está todo pronto. Mas ainda, né, qualquer botão que você apertar, na verdade, não faz nada. O método está sendo chamado, mas como o método não está implementado, né, nem nesse painel e nem nesse daqui da esquerda, você realmente não vai ver nada acontecendo quando você clicar nos botões. E é agora, então, que a gente começa a trabalhar com a lógica das coisas, né? Vamos tentar agora implementar tudo que pode acontecer aí, né, no tratamento dos eventos, né, desses botões aí. Então, vamos começar primeiramente com o Numbers Panel. O Numbers Panel é um pouco mais simples, né? Por quê? Porque o que tem que acontecer? Toda vez que o usuário digitar um número, né, nós simplesmente temos que concatenar esse número no final do texto da caixa de texto, né? Então é bastante simples. Então, vamos lá, né? Vamos fazer esse teste. Primeira coisa, né, é que esse action event que é passado como parâmetro, ele possui um método chamado getSource, que retorna para a gente qual foi o objeto que disparou o evento, né? Então, esse objeto, com certeza, como nós só temos botões nesse painel, com certeza ele é um JButton. Então, JButton btn igual a JButton. Tenho que usar o cast porque esse método retorna um object, ok? Uma maneira fácil de saber qual foi o botão que foi clicado. Bom, basta que eu leia qual é o texto do botão, né? Então, se eu chamar o método btn.getText, ele vai retornar para mim qual o texto do botão que foi clicado, né? Então, eu sei o número. A partir desse número, basta que eu defina na minha caixa de texto, né, que eu já tenho a referência, e aqui está o motivo de nós termos uma referência da caixa de texto, né, nesse painel. Eu chamo o método setText, que na verdade ele vai receber o que ele já tinha, isto é, txt.text.getText, mais o meu número. Além disso, eu vou fazer uma outra validação aqui, que eu não posso digitar mais do que 10 números na minha caixa de texto. Então vamos fazer um teste. If text.getText.length, né, que checa o tamanho da string, for igual a 10, né? Então a hora que for igual a 10, eu simplesmente retorno. Isto é, paro de executar este método, não continuo mais com o processamento. Bastante simples, não? Vamos ver o que aconteceu?
Vamos executar o código. Então perceba que agora, quando eu clico nos botões, certo? O método descobre qual botão que foi clicado, né? Pega através do getSource, pega o texto do botão, né? Como cada botão aqui tem um texto que corresponde ao seu número, né? Então eu posso fazer essa lógica. E seto na caixa de texto o que já tinha mais o número clicado, né? E no momento em que chegar em 10, perceba que se eu ficar clicando não acontece mais nada, né? O clique é simplesmente ignorado. Então nós já temos funcionando o tratamento de eventos do painel esquerdo, certo? Certo, mas o painel esquerdo não é tudo. Nós temos agora também que implementar o painel da direita, que é o Operations Panel. E aqui agora a lógica é um pouquinho mais complicada, né? Mas nada que seja muito complexo não. Vamos começar então também obtendo qual botão foi clicado. Então, btn gbutton e.getSource. Uma primeira validação que eu vou fazer aqui é a seguinte: se a caixa de texto estiver vazia, tá, eu simplesmente ignoro a chamada. Por quê? Porque imagine que você não digitou nada na caixa de texto e você de repente apertou o mais ou o igual, né? Ou qualquer outra coisa. Na verdade, não, teoricamente, na prática, né? É um evento que deve ser ignorado, né? Porque não tem sentido você apertar o mais, por exemplo, antes de você ter um operador lá, né? Um número operando, né? Que vai ser usado para fazer a conta. Então, vamos fazer esse teste. If txttext.getText.isEmpty, né? Esse método verifica se a string está vazia, né? Então eu simplesmente retorno. Bom, então agora voltando aqui ao nosso botão. Então btn corresponde ao objeto do botão que foi que disparou o evento, certo? Agora a partir desse objeto eu posso verificar, né, qual botão foi clicado. Então eu vou agora, né, trabalhar aqui em cima com mais 3 atributos. Já vamos entender por quê. Um deles é o OP, que vai ser um char. Outro vai ser um double, que vai ser o valor 1, né, o value 1. E outro vai ser o value 2, o valor 2. Por quê? Por que eu preciso disso? Porque eu preciso armazenar de alguma forma o que está acontecendo na calculadora. Então, quando, por exemplo, o usuário digita um número, né, qualquer na calculadora e aperta o mais, eu tenho que saber, né, que o primeiro valor é aquele que foi digitado e que a operação que vai ser realizada é um mais. Por quê? Porque na hora que o usuário digitar o segundo número e apertar um igual, eu tenho que recuperar o primeiro valor, tenho que saber qual é esse segundo valor, tenho que recuperar a operação, né, que será realizada para justamente fazer a conta e devolver o resultado, né, na calculadora, lá na caixa de texto, certo? Então eu preciso armazenar essas informações, né, e a maneira mais simples de fazer isso é usar aqui um atributo, né, no painel. Bom, agora então vamos começar a fazer os testes. Como é que eu verifico, por exemplo, se o botão clicado foi o clear? If btn igual a btn clear. Aí você começa a entender por que eu criei os botões como sendo atributos da classe, certo? Porque se eu tivesse definido os objetos de botão aqui dentro do construtor, eu não teria acesso a eles aqui no método actionPerformed, ok? Então aqui eu consigo fazer essa checagem. Então, bom, o que acontece quando o usuário pede para limpar a tela, né? Eu aperto clear lá. Bom, primeiro eu defino que a operação é nada, né? Então eu reseto a operação. Como OP é char, tá? No char não existe null, né? No char, se eu quero definir nada, né? Eu tenho que usar um caractere Unicode, né? Um código Unicode que é o /U0000. Né? Isso aqui significa mais ou menos o que seria um null para um objeto, ok? E eu defino o texto vazio para a minha caixa de texto, né? Então eu vou limpar o texto da calculadora no momento em que o clear for apertado, certo? Agora o igual, né? Vamos testar o igual. If btn igual a
igual, né? O btn EQ. Digamos então agora que o usuário pressionou o igual. O que nós devemos fazer? Bom, tenho que fazer a conta, né? Então, como é que nós fazemos a conta? Primeira coisa que eu faço, eu vou definir em value2 o double.parseDouble txt.text.getText. Por que em value2? Bom, porque se o cara apertou o igual, né, significa que... Faltou um if aqui. Se ele apertou o igual, significa que anteriormente ele já digitou um número e já apertou uma operação, né? Então, o número que ele digitou anteriormente já está armazenado em value1, né? Nós vamos implementar daqui a pouco esse comportamento. E agora eu estou colocando no value2 exatamente o segundo número, né? Value2 é um double, então eu preciso converter, né, o texto da caixa de texto, né, que é uma string, para um double. Por isso eu uso o método parseDouble. E agora eu vou fazer, né, vou declarar aqui um result, né, do tipo double. E agora vamos ter que fazer o teste. Como que eu sei qual operação está sendo realizada? Eu sei através do atributo OP, né? Porque quando eu clicar numa operação, o OP vai receber o valor da operação. Então, if OP igual a mais, o meu result, o que que é? É value1 mais value2. Certo, mas e se for menos? Result, então, é value1 menos value2. Né? E assim por diante. Eu posso agora, inclusive, fazer aqui outras coisas. Mais, menos, o vezes. Então, vai multiplicar. E o dividido vai dividir. Certo? Então, aqui no meu result, agora eu armazeno o resultado da conta. Né? E o que eu faço com esse result? Bom, basta que eu coloque o result na caixa de texto. Então, txt.text.setText string.valueOf result. Por que string.valueOf? Porque o texto da caixa de texto recebe uma string e result é um double, então eu preciso fazer essa conversão. E a forma mais fácil que você tem em Java de converter um tipo primitivo para uma string é usando o método valueOf, que é o método estático da classe string. Depois de dado o resultado, eu reseto a operação, né? Então o OP recebe /u 0000. O value1 passa a ser o result, ok? E o value2 volta para 0, ok? Então, na verdade, né, eu pego o primeiro valor, a operação e o segundo valor e uso aqui esse if para fazer a conta, certo? Depois de feita a conta, eu mostro o resultado na tela, né, na caixa de texto, zero a operação, o resultado passa a ser o valor 1, né, estou convencionando que vai funcionar assim a minha calculadora, e o valor 2 passa a ser 0. Né? Isso permite, né, que eu possa alinhar operações. Vamos mostrar daqui a pouco como é que isso funciona. Certo, mas ainda está faltando coisa, né? O clear e o igual a gente já testou. Só que ainda faltam 4 botões, que são justamente as operações, né? Bom, a gente pode tratá-los de forma uniforme, né? Então, se não foi nenhum desses dois aqui, na verdade foi uma operação que foi digitada. Perceba que o nome dos botões, né, o nome que o usuário enxerga, aquele texto, né, corresponde exatamente à operação que deve ser realizada. Então, a gente pode pegar o texto do botão e dizer que aquela é a operação. Então, OP recebe btn.getText. Só que getText é uma string, né? E OP é um char. Então, eu chamo o método char at 0 para retornar a primeira posição da string. E é a primeira posição da string que é exatamente onde está o nome, né, da operação. Então, no caso, por exemplo, de eu apertar o botão cujo texto é mais, né, ele vai pegar o texto, que é mais, pegar o primeiro caractere do texto, que é o mais, e atribuir a OP. Né? A mesma coisa com as outras operações. Assim que eu faço isso, o meu valor, né, o value1, passa a ser
o que está na caixa de texto. Então, txttext.getText. E, para finalizar, txtText.setText nada. Ok? Texto vazio. Por quê? Porque toda vez que o usuário apertar alguma operação, né, o que nós vamos fazer? A gente vai definir o valor digitado na caixa de texto como sendo o primeiro valor, né, que vai ser usado na realização da operação. Definimos a operação e limpamos a caixa de texto para que o próximo número seja inserido. Ok? E com isso a gente fecha a implementação da nossa calculadora. E podemos ver agora se tudo está funcionando. Então, vamos lá. Acabei de abrir aqui a calculadora. Vamos fazer um teste. 12, ok? Vamos apertar o vezes. Assim que eu aperto vezes, perceba que a caixa de texto limpou, né, para esperar um próximo número. Então, 12 vezes 2, por exemplo. Vou apertar agora o igual. Perceba que o resultado está aqui, 24. Né? Eu havia comentado que essa calculadora permite que você faça operações alinhadas. Né? Então, da forma que nós escrevemos o código, esse 24 agora já é considerado o valor que está em value 1. Né? Então, basta que agora, por exemplo, eu venha aqui e faça mais 3, por exemplo, para ter como resultado 27. Ok? E se eu quero limpar tudo? Eu aperto o C. Claro que essa calculadora, né, ela ainda precisa de mais algumas validações, certo? Para evitar que você aperte botões em ordens erradas, né? Mas, na verdade, o grande objetivo aqui não é implementar uma calculadora 100%, né, válida. Né? O objetivo aqui é realmente mostrar como que funciona o swing, né? E principalmente a organização de uma janela. Então, você tem que sempre trabalhar com os layout managers. Você tem que compor, né, os painéis aí da forma que você precisa, né? Colocar os componentes de acordo com o desejado, para que você no final tenha uma interface agradável, né, e que seja bastante intuitiva, né, e fácil de usar pelo usuário. Então, este exemplo buscou mostrar exatamente isso, né? Essa organização da janela e a criação de uma aplicação, né, que realmente funciona, certo? Se você for executar aqui, brincar com essa calculadora, você vai ver que ela cumpre o seu propósito, né? Pode não estar ainda 100% bonita, né? Pode não estar 100% aceitando entradas válidas, certo, do usuário, mas ela é uma calculadora 100% funcional e mostra, né, como que você pode fazer para implementar interfaces gráficas no Java usando o Swing.